Salve pessoal, aqui é o Nicolas e eu tô gravando esse vídeo aí, né? Não porque eu queira, assim, né? Mas eu me sinto obrigado a fazê-lo, assim, né? É um assunto que me desagrada falar sobre isso. E além de você ser julgado, né? Em parte, assim, né? As pessoas podem achar que o cara é esquizofrênico ou qualquer maluquice aí pra explicar tudo isso daí, né? Mas aí, seguindo um exemplo do meu amigo Ruiz aí, que gravou o testemunho do encontro dele com o anjo da guarda dele, né? E, e alguns eventos, né, da chave dele ter derrubado a chave do quarto e tudo mais. Eu vou contar aí o que aconteceu na minha vida, né? Muito tempo atrás, há 18 anos atrás já isso. E com a minha família, né? Então é o seguinte, né? A gente morava no Rio e meus pais foram se mudar para Friburgo, né? Minha mãe comprou a casa e antes ela foi preparar a casa, né? Antes de eu me mudar lá com meu pai, né? Ela foi lá com a minha avó e a casa tinha... A casa, os antigos donos eram satanistas, né? Então eles fizeram um trabalho lá, né? Sacrificaram um animal, uma bacia de sangue ali na sala. Isso tudo foi me contado pela minha mãe depois, quando eu era adolescente, né? Lá pelos 14 anos. Bem depois isso foi me contado. Sacrificaram um animal na sala, escreveram nos quartos, nas paredes, várias coisas em latim, né? Coisas satanistas, né? Foram escritas na parede. Enfim, né? Fizeram esse trabalho aí, né? Bom, a gente se mudou, né? Depois, quando eu tinha 8 anos e meio, eu comecei a ter visões, né? Eu acordava de noite, 100% acordado. Note que eu tô falando isso com 8 anos e meio, né? O tempo era bem preciso, assim, né? Como eu descrevi isso. Eu acordava e aí eu via um quarto totalmente escuro, luzes apagadas, tudo apagado. Tinha um vulto, é mais escuro que a escuridão, você consegue ver esse vulto, você consegue ver um troço como se sugasse qualquer coisa, né? E fosse uma coisa mais escura do que a escuridão. Você via esse vulto assim que era de um homem alto, pelo menos para minha perspectiva lá, né? Tinha 8 anos e meio. E ele se aproximava de mim, né? Lentamente, bem lentamente, ia se aproximando de mim. Eu fugia dele, né? Fugia dele. Saía do cômodo, do quarto. Conseguia fugir dele, né? Ele era lento. Isso se repetiu, assim, diversas noites. Ele vinha até mim. E o troço era horroroso. Eu rezava, não sumia, o troço continuava vindo e tal. Até que eu cansei, sabe? E deixei ele vir até mim. E aí ele colocou a mão assim no meu peito e tirou um negócio branco assim. E foi carregando com a mão esse negócio branco e foi embora do quarto, né? Nunca mais apareceu esse assim, um demônio aí, né? Bom, eu falei isso com meus pais, né? Não fui levado a sério. Até que a minha mãe viu três demônios pequenos, pequenininhos, verdes, batendo na janela do quarto, assim, como se quisesse entrar, né? Aí ela chamou o padre para benzer a casa depois que ela viu, né? E muito tempo depois só que ela contou para mim, né, que ela que tinha sido feito esse trabalho aí pelos satanistas e, né, que tinha no fundo um motivo assim para eu ter visto aquelas coisas e ela depois assim, né, ter visto também, né, mesmo tendo visto o trabalho, ela não estava acreditando, né, que a criança estava vendo. Bom, enfim, né, esse daí foi primeiro testemunho dessa coisa assim sinistra, né, bizarra aí que aconteceu, né, quando eu era garoto. Aí depois, muito tempo depois, né, eu casei e eu fui num encontro religioso, né. E esse Padre Wilson lá, isso no Rio Grande do Sul já, numa cidadezinha lá, estava fazendo esse encontro e aí ele tinha até um número razoável de pessoas lá.
E ele começava a rezar, né, pedindo o Espírito Santo, né, e o Jesus Eucarístico estava exposto, né, nesse encontro. Ele rezava pelas pessoas e falava coisas do tipo, estou curando o câncer de não sei quem. Eu não, né, ele falou, desculpa, ele falava assim, o Espírito Santo quer curar o câncer, nem de que curou, né, acho que um grau depende da pessoa acreditar também, né. Eu tô falando câncer, né, mas eu não lembro exatamente, mas eram doenças sérias, né, eram doenças sérias que ele falava. E eu tinha uma dor no ombro, assim, né, na verdade ainda tenho essa dor no ombro, nada muito grave não, sabe, tipo uma contratura aí, que em função de uma escoliose, mas tenho isso já há muitos anos, mais de 15 anos. Essa dor no ombro direito indo pro pescoço, assim, né, se unindo, assim, né. Bom, aí o que que acontece, né? Eu fiquei tentando, não vou duvidar, vai que é, né? Tava lá com a minha esposa, eu ficava tentando abrir uma, tipo, não julgar, né? Evitei julgar, né? Tentava evitar julgar. Até que teve um momento assim que o Santíssimo, né, era exposto assim sobre a pessoa, né? Ele encostava e algumas pessoas assim repousavam, né? Tipo, ele encostava, a pessoa sentia um troço e repousava e tal. Bom, aí quando eu me aproximei, para minha surpresa, o cara falou assim: você que tem essa dor no ombro direito, assim, que se estende até o pescoço, e você também que sofreu esse trauma quando você tinha 8 anos e meio. O Espírito Santo quer te curar disso, Jesus quer te curar disso, não lembro se foi o Espírito Santo ou Jesus, quer te curar dessas duas coisas, assim. E isso foi assim, eu tava me aproximando, assim, né? Aí eu fiquei, caraca, o que tá acontecendo, não sei o quê. E aí eu cheguei, ele impôs o Santíssimo sobre mim, assim, né? E aí eu senti, tipo, uma coisa, assim, como vou explicar, né? É uma força, sei lá, que realmente é um negócio para você se entregar, repousar para aquilo, mas eu lutei contra, sabe? Eu fiquei com medo, meio apavorado, assim, na verdade. Eu lutei contra o negócio e não. Enfim, né? Eu lutei contra o negócio. Enfim, assim, são testemunho é esse, assim, né? O mal, né? Aconteceu, assim, eu vi isso, sim, para mim não tem dúvida nenhuma, não tenho esquizofrenia, não tem nada dessas doenças, assim, de visões, nada disso. E aconteceu isso daí depois com o padre, né? Minha mãe também viu os demônios e tal. Aconteceu isso com o padre, que descreveu exatamente, né? Por isso que eu falei 8 anos e meio, né? Que era preciso, e o cara falou 8 anos e meio, exatamente como eu falava. Bom, eu não fiquei bom do ombro, né? E depois fui falar com ele, assim, ele falou que eu deveria tomar posse da minha cura, que isso daí não seria normal, assim, né? Tipo, não acreditar de vez, assim, pra acontecer o troço. E, enfim, né? É um processo, né? E, de fato, assim, depois disso tudo, eu consigo fazer um movimento que estala o negócio todo, assim, a dor diminui bastante, assim, né? Quando eu faço isso, né? Então, eu acredito, né? Aí já é minha fé, né? Que é um... Eu tive, tipo, uma cura incompleta, né? Em função disso tudo aí, né? Por não ter me entregue, não ter acreditado na hora e... Eu acho que até que eu poderia tomar a posse de 100% da cura, né? Mas sei lá, né? A fé também não ajuda, assim, né? É, eu acredito que exista um Deus misericordioso e amoroso, né? Apesar de tanto sofrimento no mundo, tudo isso daí. É, eu acho que se a gente pensar que a alma é eterna, né? Muita coisa ganha peso de eternidade, assim. O que a gente vê como sofrimento, né? A gente não consegue ver tantos lances na frente para entender o porquê que certas coisas acontecem, né? Mas eu acredito num Deus misericordioso e acho que se a gente partir dessa premissa, desse axioma de que existe um Deus de supremo amor, a gente associa como algo natural, assim, que um ato supremo de amor, né, seria um Deus se fazer homem, né, e vir ao mundo, né, um ser totalmente superior, né, se fazer um ser humano aqui de carne, né, é uma coisa assim que é
pode se ver até como humilhante, né? É uma coisa que você só se faria por muito, muito amor, né? Então é o que eu acredito, né? Testemunho aí, é, que se você parte dessa premissa, né? De que Deus é amor, é uma consequência natural de um ato de amor supremo, você querer vir ao mundo aí, né? Para ajudar, né? Os seres humanos e tudo mais. Bom, então é isso daí, né? Existência do mal e existência do bem, né? Totalmente antagônico. Os dois eventos sobrenaturais aí se contrapondo, um de um padre e outro daquilo ali dos satanistas, né? E é um testemunho pessoal aí do que eu acho aí do sofrimento e de Jesus, né? O Deus vivo aí que se fez carne. Então tá, gente, abraço aí, tudo de bom. E é isso, valeu.